Olá, meus amores do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para fazer a correção no nosso livro de Geografia nas páginas 162 a 164. Mas eu gostaria que você seguisse a leitura com a professora na página 160. Vamos lá? Então tá. O ar que respiramos. O ar é um recurso natural que está presente em toda a superfície da Terra. Ele não pode ser visto, nem tocado, não tem cheiro nem cor. Ele é formado por diversos gases. O ar constitui uma camada que recebe o nome de atmosfera. Esse ar, quando em movimento, é chamado de vento. Ele pode ser percebido de várias formas. Ao sentir o vento contra o corpo, ao ver as plantas balançando ou o movimento da fumaça, e ao sentir os odores que chegam até o nariz, por exemplo. O ar é muito importante para a existência da vida no planeta, pois a respiração de muitos seres vivos depende dele. Se uma pessoa adulta consegue sobreviver durante semanas sem se alimentar e alguns dias sem beber água, ela sobrevive por apenas alguns minutos sem o ar. Então, para vocês verem que o ar ele tem muita importância na vida do homem. As pessoas, as plantas, os seres vivos, eles não vivem sem o ar. Vamos conhecer o aproveitamento do ar. Ele pode ser aproveitado de várias formas. Então, os seres humanos aproveitam a força dos ventos de diferentes formas. Então, vamos conhecer algumas delas. Para facilitar o trabalho, é uma das formas. A força do vento move as hélices dos moinhos de vento. O movimento das hélices, por sua vez, faz girar um sistema de engrenagens. Essas engrenagens fazem funcionar o moinho, que pode ser usado para bombear água, moer grãos. O vento, ele pode mover os moinhos e, com isso, bombear água. Tem locais aí em fazendas que eles usam a força do vento para bombear água para a fazenda, para irrigar as plantações e até para moer os grãos, para fazer as moendas funcionarem. Vamos conhecer também para produzir energia. O vento também ajuda a produzir a energia. Por meio dos aerogeradores, os ventos são utilizados para produzir energia eólica. Essa energia pode ser transformada em eletricidade. Essa forma de produção de eletricidade é uma boa alternativa por não ser poluente, embora gere uma grande quantidade bem pequena de eletricidade se comparadas com as hidrelétricas. Então, essas hélices aqui, que fazem parte desse mecanismo, ele produz a energia eólica, que é a energia que é produzida através do vento. Ela produz em pequena quantidade em relação à água nas hidrelétricas, porque a correnteza da água é mais forte. Às vezes nós vamos ter ventos fortes e ventos fracos, como a brisa, por exemplo. E na água não, a correnteza é sempre forte, então ela produz maior quantidade de eletricidade. E para os meios de transporte? As embarcações à vela usam a força dos ventos para se deslocar pela água. Esse tipo de embarcação foi inventado há mais de 5.000 anos e ainda é usado atualmente. Você vai muito no Nordeste, você vai ter a jangada, você vai ter os barcos à vela. As jangadas, por exemplo, são meios de transporte aquáticos que ainda são utilizados. A maioria dos passeios turísticos que são feitos no Nordeste, eles são feitos com a jangada ou barco à vela, para que o turista não tenha acesso na cidade onde ele mora. Então ele vai para lá e se diverte andando de jangada, Mas antigamente era o meio de transporte que existia. E ele é movido a quê? Ao vento, à força do vento. Muito bem. Então, baseado nisso, vamos fazer a correção das nossas atividades. Então, vamos lá. Só que aí passou 2 páginas. Deixa eu voltar uma aqui. Então vamos ver. Leia o texto abaixo, escrito por Mariana, que ela tem 8 aninhos. Então vamos ver. Hoje, na aula de geografia, aprendi que o ar é muito importante para os seres vivos. Daí,
Fiquei me perguntando como uma coisa invisível pode ser tão importante para nós. A professora falou também que ele não tem cheiro e não tem cor. Sabia que o vento é feito do ar em movimento? Muito legal. Agora, sempre que sentir aquele ventinho, sei que é o ar que está se movimentando por aí. Muito bem. Nós aprendemos que existem vários tipos de vento. Nós temos os ventos suaves, aquele vento gostosinho que bate no rosto, que balança os cabelos, como nós temos aqueles tipos de vento que assombram, né? Que estragam casas, destelham, né? Tiram as telhas dos telhados das casas, das escolas. Esses tipos de vento são muito fortes. Então vamos ver. Circule no texto as características do ar. Primeiro, ele é invisível. A gente não vê, a gente sente a presença dele. Depois, ele não tem cheiro e ele não tem cor. Essas são as características do vento. De que é feito o vento? O vento ele é feito do ar em movimento. É o ar se movimentando que nós vamos dar o nome de vento. Muito bem. Agora, vamos ver o que está falando aqui a tirinha. Para onde irá todo esse vento? Para os ventiladores do mundo. Olha, está perguntando, será que vai levar esses ventos todos para os ventiladores? O que vocês acham? Na tirinha, a menina Henriqueta pergunta para onde vai todo o vento. Qual a resposta dada pelo gato felino? Que eles vão para todos os ventiladores do mundo. Mas nós sabemos que isso não é verdade, não é mesmo? O ventilador é um equipamento para produzir vento, né? Artificial. Nesse caso aqui, o vento aqui está natural. De que formas é possível observar o ar em movimento na tirinha? Então, nós podemos ver as folhinhas que estão voando, o cabelo da Henriqueta que está, né, voando também. Até as orelhinhas aqui, ó, do bichinho, olha aqui para vocês verem, a orelhinha dele está até em pé, porque o vento está levantando. O vestido dela está balançando. Os matinhos, olha aqui, os matinhos estão todos, né, em pé, como se diz a expressão. Então, está tudo aqui sentindo a força de quem? Do vento. Muito bem. Observe as imagens abaixo e depois escreva para que e como o vento está sendo utilizado em cada uma delas. Então, vamos ver. Nessa imagem aqui, o menino está lá, ó, na prancha de surf, olha que delícia. Como que ele está utilizando? Ele está usando o kitesurf, que o vento sopra contra o aparelho, né, a pipa que ele está segurando aqui, ó, e vai puxando o surfista. Esse tipo de esporte, ele só funciona se tiver muito vento na região, porque o vento vai bater na pipa que ele segura e a pipa vai puxando ele, né, na direção que o vento vai levando a pipa. Então, além de ser um pouco mais perigoso, porque depende de onde que a posição, né, a direção do vento está indo, o surfista aqui no caso, ele tem que segurar firme para ele não perder, né, no caso aqui, a pipa. Agora, no letra B, olha só que delícia, o barco à vela, movimentação. Ele está sendo usado o vento aqui para movimentar a embarcação à vela. O vento, ele sopra nessas velas e leva, né, faz locomover o barco, impulsionando ele na água. Então, a força do vento aqui, né, o barco vai depender da força do vento para ele se locomover na água. E aqui embaixo, que são as hélices, eles vão ser usados para gerar energia eólica. O vento vai bater nessas hélices e a força que o vento vem vai produzir o quê? A energia. Isso mesmo, a energia que é necessária, né? Nossa região no Nordeste, ela tem muita energia eólica, porque a quantidade de vento que nós temos na região no Nordeste é muito grande. Então, essas estruturas de hélices, vocês vão encontrar muito por lá, para poder aproveitar, né, a força do vento e, principalmente, produzir a energia, né? Não é em grande quantidade, como nós já aprendemos. Na água, né, a quantidade é bem maior, mas é um tipo de energia que pode ser reaproveitada pelo homem com a ação da natureza. Muito bacana. Eu te pedi
para que você montasse um catavento muito legal, não é mesmo? Você ia observar a força do vento. Então você ia produzir com a ajuda do papai e da mamãe. Usar uma quadrado de cartolina, a régua, a caneta, uma tachinha para prender, né? Cuidado porque ela espeta, tesoura e um lápis borracha. Beleza. Então vamos ver como você fez? Você, com a régua, desenhe 2 linhas diagonais no quadrado de cartolina. Então, você fazendo um X. Peça a um adulto que, com a tachinha, faça um furo em cada ponta do quadrado, conforme a estrutura. Olha só, furinho bem pequenininho na ponta. Depois, faça um corte em cada linha diagonal, até aproximadamente o centro, sem separar o centro. Dobre as pontas de modo que os 4 furos fiquem unidos no centro. Você vai dobrar, uma ponta fica aberta, a outra ponta fica dobrada. Peça ao adulto que enfie a tachinha nos furos e no centro do quadrado. Em seguida, enfie-o na borracha na ponta do lápis. A borrachinha ela vai amortecer a ponta da tachinha. Seu catavento está pronto. Leve-o para uma área de ar livre e faça com que a força do vento move sua hélice. No caso da tachinha, ela vai ficar presa aqui, ó, segurando na borrachinha. Ela não vai imobilizar o seu catavento. Ele vai ficar seguro pela tachinha, porém com espaço para que ela possa rodar na ação do vento. Depois é só você balançar de acordo com a força do vento que você tem. O catavento é uma brincadeira muito bacana e muito antiga. E ela prova como que o vento ele faz para movimentar as coisas. É uma brincadeira que você pode fazer até com papel colorido, fica muito bonito também. E essa brincadeira, ela explica muito pela força do vento, ele só vai movimentar se tiver vento. Ele vai rodar essas hélices aqui, ó, dele, rodando para que ele possa ter o vento, né, e perceber a presença do vento. Então, eu espero que você tenha feito, se divertido e, principalmente, percebido a ação do vento. Eu espero você na próxima correção para que a gente possa continuar o nosso trabalho. Bom final de semana, descanse bastante e até a próxima, meu querido. Um grande beijo da sua professora. Fiquem com Deus.